A partir das 7 da noite, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros devem retomar o julgamento de duas ações contra Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por suposto abuso eleitoral na disputa de 2018. Henrique Amaral tem os detalhes da pauta de hoje para a gente. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes deve apresentar votos vista de duas ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Nas AGEs, Bolsonaro e Mourão são acusados de terem sido beneficiados por um ataque feito a uma página do Facebook chamada Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Adversários acusam a chapa eleita de abuso eleitoral e pedem a cassação dos dois, além da declaração de inelegibilidade de presidente e vice. Os ministros também devem votar uma minuta de resolução que regula as convenções partidárias virtuais. Agora, o Senado Federal analisa um projeto de lei para combater as notícias falsas nas redes sociais. As fake news foram o assunto da segunda live da série Diálogos Democráticos. O bate-papo foi comandado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Veja como foi. Além do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participaram da live o biólogo e youtuber Átila Yamarino, que ganhou mais visibilidade durante a pandemia do coronavírus, Cristina Tardáguila, criadora da agência de checagem Lupa, e Felipe Rigoni, deputado federal e um dos autores do projeto de lei de combate à desinformação na internet. O debate foi separado em 4 blocos. Na primeira parte, o assunto foi a definição de fake news. As fake news, as notícias falsas, eu diferencio como notícias que são criadas intencionalmente, disseminadas intencionalmente, feitas para obscurecer a verdade. A expressão fake news, ela na verdade engloba uma série de pequenos problemas menores e que é um problema complexo demais para ser tratado com uma canetada só ou com uma solução única. É um problema complexo e mundial que merece ser analisado, digamos, em pedacinhos mais curtos. Mais importante do que a gente trazer o que é a fake news ou não, é entender como ela se comporta, quais efeitos que ela causa e como a gente pode mitigá-la. E eliminar não vai ter como. Mentira existe desde que o mundo é mundo. Para o presidente do TSE, um dos principais desafios é combater a desinformação sem ameaçar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma liberdade preferencial muito importante, mas como se ensina no célebre caso americano, deve haver livre circulação de ideias, fatos e informações, mas ninguém está autorizado a gritar fogo dentro de um teatro lotado para causar pânico. Já no segundo bloco do debate, os temas foram a desinformação na pandemia atual, o processo de criação de fake news e as consequências da disseminação de notícias falsas. Das 10 mais compartilhadas que nós recebemos até aqui, as 10 seguem o mesmo padrão. É uma notícia que vem com o nome de autoridade, de uma universidade, de algum médico, de alguma instituição médica ou de saúde, e as pessoas dizendo, olha, com essas atitudes simples você pode se proteger do coronavírus, então gargareje água quente, use, sei lá, antisséptico, faz isso, faz aquilo. O ministro Barroso chamou a atenção para a gravidade da produção profissional de fake news. Às vezes uma pessoa isoladamente falando uma barbaridade tem uma consequência X. Porém, quando você tem um esquema profissional, inclusive de financiamento, para impulsionamento de fake news, aí você tem um problema que cresce exponencialmente. Na terceira parte da live, os participantes debateram sobre medidas de combate à desinformação. Você sufoca a desinformação com excesso de informação vindo por diversas fontes, com influenciadores, com plataformas, com jornalistas e com checadores, e obviamente muito interligados. Em 2018, organizações que fazem checagem no Brasil se uniram ao então TSE e a gente fez um segundo turno muito ativo de checagem junto com os TSEs, então, junto com os TREs e com o TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a pandemia do coronavírus colocou a imprensa tradicional como um forte meio de combate à desinformação. A pandemia recolocou a imprensa no centro do debate público, porque as pessoas passaram a querer acesso à informação confiável. No total,
25.350 pessoas acompanharam a live. E o último bloco foi reservado justamente para tirar dúvidas de quem estava nas redes sociais da Justiça Eleitoral. Cada participante respondeu a uma pergunta diferente. O assunto que mais gerou curiosidade dos internautas foi a luta contra as fake news. Uma coisa é eu, que sou um cidadão comum, fazer uma leitura errada, equivocada sobre a realidade. A outra coisa é eu, que sou um representante do povo, que boa parte das coisas que eu falo são transmitidas para muitas pessoas e entendidas de forma importante, eu me utilizar de desinformação para ter ganho político. A live faz parte do programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020. Enquanto não vem o avanço civilizatório, a gente precisa de checagem mesmo de fatos para nos ajudar nesse caminho.